sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula. Eu sou a professora Carla Aiden e hoje nós teremos revisão e avaliação. Aula 20, revisão e avaliação. Então vamos à nossa aula. Então, o primeiro ponto de revisão hoje será o conceito de evolução. Vejam só. A evolução biológica, ou seja, aquela que ocorre nos seres vivos ao longo do tempo, corresponde ao processo de modificação e adaptação das espécies ao longo do tempo. Bem, essas mudanças elas acontecem porque os indivíduos de uma mesma espécie não são todos iguais. Alguns possuem características que oferecem vantagens diante de uma determinada condição, como, por exemplo, o clima, a disponibilidade de alimento ou a presença de predadores no ambiente. Quando essas características favorecem a sobrevivência, elas são transmitidas aos seus descendentes, tornando-se mais comum dentro daquela população ao longo do tempo. Portanto, o conceito de evolução ele não é novo, né? Por muito tempo acreditou-se que as espécies eram fixas, ou seja, elas estavam presentes na natureza da forma como elas se apresentam. Entretanto, já havia há muito tempo esse entendimento de parte de alguns pensadores de que as espécies poderiam passar por transformações. Entretanto, este conceito ele foi, de fato, divulgado e discutido lá no início do século XVII. E hoje nós vamos abordar o conceito de evolução dentro da perspectiva do darwinismo. Bem, então vamos aqui observar quem foi Darwin e como ele chegou ao seu conceito de evolução. Bem, tudo começou para Darwin na viagem que ele fez no navio chamado HMS Beagle em 1831. E durante essa viagem, ele coletou uma vasta quantidade de espécimes e fez observações detalhadas de diferentes ecossistemas e formas de vida ao redor do mundo. A mais famosa dessas observações foi feita nas Ilhas de Galápagos, onde Darwin notou variações nas características das espécies de dentilhões de uma ilha dentro daquela região. Certo? Então, vamos observar aqui o que Darwin viu nas Ilhas de Galápagos. Vejam só. Bem, ele observou esse grupo de aves chamado de dentilhões. Então, percebam na imagem que nós temos um ancestral comum, ou seja, ele acreditava que há muito tempo havia uma população original que partiu do continente e foi, por algum motivo, levada às Ilhas de Galápagos. E lá naquelas ilhas, esse grupo de seres vivos passou por um processo de transformação, ou seja, de evolução, e acabou resultando no que ele estava observando naquele momento. Então, essas variações pareciam estar relacionadas ao tipo de alimento disponível em cada uma das ilhas que ele observou. Isso levou Darwin a concluir que os dentilhões provavelmente tinham um ancestral comum, mas que se adaptaram de maneira diferente em resposta às condições ambientais específicas de cada ilha. Então, para Darwin, o que tinha acontecido nas Ilhas de Galápagos era o processo que ele chamava de seleção natural. Ou seja, o meio ambiente tinha selecionado os indivíduos mais aptos para cada ilha. E, neste caso, o mecanismo tinha sido o alimento disponível em cada uma delas. Então, cada grupo evoluiu de acordo com o alimento que estava disponível na ilha. Então, isso fez com que refletisse esse processo no bico desses animais. Então, em ilhas onde o alimento disponível eram insetos, por exemplo, dentro do tronco de árvores, então esses animais apresentavam bicos mais finos para ter um acesso mais fácil a esses alimentos. Já os outros grupos de pássaros que estavam em ilhas onde o alimento disponível eram sementes grandes e com casca mais grossa, qual característica tinha prevalecido nesses grupos? Um bico mais robusto, que permitisse aí a quebra dessas sementes e assim eles pudessem se alimentar. Então percebam aí que é o meio que selecionou os indivíduos mais aptos. Outras observações que Darwin fez foi em relação aos grupos de tartarugas presentes nessas ilhas. Bem, o que Darwin viu? Ele notou que as tartarugas gigantes de Galápagos tinham características diferentes entre si, dependendo da ilha em que esses animais viviam.
sugerindo que as populações de tartarugas também haviam divergido ao longo do tempo devido às condições ambientais específicas. Então, ele percebeu que em certas ilhas existiam as tartarugas de casco mais arredondado e pescoço mais curto. Isso indicava que aquele ambiente tinha selecionado os indivíduos que conseguiam ter acesso à vegetação mais baixa. Já em outras ilhas, ele percebeu que existiam tartarugas com um casco no formato de sela. Isso permitia que esses animais tivessem um pescoço mais longo, ou seja, eles conseguiam ter acesso à vegetação mais alta. Então, percebam novamente que Darwin viu que era o ambiente, neste caso também a alimentação, que estava selecionando os indivíduos mais aptos para aquele local. Bem, então vamos às outras observações que Darwin fez também. Outra questão que ele observou foi quanto à distribuição geográfica das espécies. Darwin viu ou observou que as espécies similares, ou seja, aquelas que têm características semelhantes entre si, elas, porém não são idênticas, elas são encontradas em regiões geográficas adjacentes, ou seja, próximas umas às outras. Então, por exemplo, ele notou que as espécies sul-americanas de fauna, ou seja, de animais, eram mais parecidas com outras espécies da fauna da própria América do Sul em regiões adjacentes. Mas, entretanto, ele percebeu que essas espécies da América do Sul apresentavam uma distância maior em características em relação às espécies presentes na África. Isso sugeriu que as espécies se modificavam ao longo do tempo, adaptando-se aos seus ambientes locais. Muito bem. Então, vamos à nossa próxima cartela. Uma outra observação que Darwin fez foi quanto à presença de fósseis e o quanto eles mostravam que ocorriam mudanças ao longo do tempo. Bem, quando ele observou diferentes tipos de fósseis, isso sugeriu a Darwin que as espécies poderiam mudar ao longo do tempo e que as formas de vida atuais tinham descendido de formas ancestrais que haviam sofrido modificações. Portanto, durante a sua viagem, Darwin encontrou fósseis de criaturas extintas que tinham semelhanças com espécies modernas. É o caso da preguiça gigante, que ele encontrou na região da Argentina, e que ele percebeu que esses fósseis tinham características semelhantes com preguiças que vivem hoje atualmente na nossa época. Muito bem. Bem, todas essas observações de Darwin foram colocadas em uma publicação no ano de 1859. Vejam só. Essa publicação chama-se A Origem das Espécies, que foi publicada, como eu disse ainda há pouco, em 1859 e causou um grande rebuliço e controvérsia na época e na sociedade em que Darwin vivia. Por quê? Porque desafiava crenças religiosas que prevaleciam até então e também ideias científicas que prevaleciam na época. Bem, é necessário compreender que, na época que Darwin fez a publicação de seu livro, e publicou a sua teoria, predominava a ideia de que as espécies eram fixas e imutáveis, ou seja, elas estavam presentes na natureza como elas tinham sido criadas. E isto trazendo grande controvérsia naquela época, pois a sociedade era fortemente influenciada pela religião. Mas, ao mesmo tempo, o que estava acontecendo naquela época? A Revolução Industrial, que transformava a ciência e as tecnologias, impulsionando viagens, explorações e descobertas novas por todo o mundo. Outra área que estava em bastante desenvolvimento, que ajudou a trazer e a fixar essas ideias que Darwin trouxe, foi a geologia, que também avançava, mostrando que a Terra era muito mais antiga do que se acreditava, permitindo que ela existisse tempo suficiente para que as mudanças graduais fossem acontecendo nos seres vivos. E assim Darwin desenvolveu sua teoria da evolução por seleção natural, rompendo a visão que prevalecia até então e inaugurando uma nova era para a biologia, que é o estudo dos seres vivos. E hoje a sua teoria é amplamente aceita e se tornou um dos pilares da biologia moderna. Bem, vamos a outras evidências que Darwin também observou. Vejam só. Bem, como nós vimos ainda há pouco, temos os registros fósseis e a adaptação que ele viu nos seres vivos. E vamos enfatizar aqui a importância dos registros fósseis. Fósseis são restos ou vestígios de organismos que viveram no passado
e podem ser ossos, dentes, pegadas, fezes, e esses registros em fósseis vão mostrar para os pesquisadores, além do fato de que esses seres existiram, mas como eles viviam e estavam inseridos no ambiente em que eles estavam no momento de vida. E tudo isso vai mostrando como a vida foi evoluindo ao longo de milhões de anos. Um exemplo é esse que nós podemos observar na nossa imagem, são os trilobitas, que são artrópodes marinhos extintos e que viveram há centenas de milhões de anos. Ao estudar fósseis do tipo dos trilobitas, é possível ver as mudanças graduais em sua morfologia, ou seja, suas características físicas que foram mudando ao longo do tempo, o que revela a existência de formas de transição entre uma espécie e outra, e ajuda a compreender processos de evolução e extinção que foram acontecendo ao longo da vida dentro do nosso planeta. Temos também como evidência da evolução a semelhança entre as espécies, que são os órgãos homólogos e os órgãos análogos. Vejam só na nossa imagem. Enquanto exemplo de órgãos homólogos, nós temos as asas dos morcegos e as asas das aves. E o que são órgãos homólogos? Bem, eles apresentam a mesma origem evolutiva, ou seja, o mesmo ancestral é comum. E também possuem ali estruturas básicas semelhantes, embora algumas possam desempenhar funções diferentes em cada uma das espécies. Nós podemos citar também exemplos como o braço dos seres humanos, a asa dos morcegos e as nadadeiras de uma baleia, que derivam de um ancestral em comum. E quanto aos órgãos análogos? Bem, os órgãos análogos, eles vão ter origens embrionárias diferentes e vão divergir quanto à sua natureza, porém podem convergir quanto à sua função. Vejam só o exemplo da asa de uma ave e da asa de um inseto, por exemplo. Bem, outras evidências que nós vamos encontrar do processo evolutivo são os órgãos vestigiais, as semelhanças embriológicas e as semelhanças moleculares. Portanto, o que nós vamos ver dentro dessas características? Bem, a hereditariedade é essencial para a evolução porque garante que as características dos organismos possam variar e ser transmitidas e ser selecionadas ao longo do tempo. Bem, tudo isso vai convergir no critério de evolução de Darwin, que é a seleção natural. E o que é a seleção natural? É um processo em que os organismos mais aptos são selecionados e sobrevivem no meio, e reproduzem-se e passam suas características aos seus descendentes. Então, nós temos que entender aqui que, primeiro, dentro de uma população, nós já temos características que podem ser favoráveis ou não para aqueles indivíduos, e que é o meio que vai selecionar os indivíduos que são mais aptos. Diante dessa seleção natural, aqueles que sobrevivem vão viver mais tempo, consequentemente vão passar essas características adiante aos seus descendentes através da reprodução. E assim, ao longo do tempo, eles podem apresentar diferenças e evoluir ao longo do tempo. Bem, vamos à teoria sintética da evolução. Bem, após a publicação do trabalho de Darwin, e um pouco mais de tempo à frente, no início do século XX, nós temos aí uma nova teoria proposta. Na verdade, uma teoria que veio do aprimoramento da teoria de Darwin, que é o neodarwinismo, que representa a união entre as ideias de Darwin sobre a seleção natural e os avanços da genética que foram estudados por Gregor Mendel, o chamado pai da genética. Então, essa síntese, essa fusão entre as ideias de Darwin e Gregor Mendel foram fundamental para entender como as características são transmitidas de uma geração para a outra e como a evolução vai acontecendo ao longo do tempo, pois Darwin sugeriu que ocorria a transferência de características, mas ele não sabia explicar como isso acontecia. Bem, vamos ao papel da hereditariedade na evolução. Bem, a hereditariedade está relacionada à evolução diante de três aspectos: a variabilidade genética, a transmissão de características e a própria atuação da seleção natural. Bem,
A hereditariedade é essencial para a evolução porque garante que as características dos organismos possam ser variadas, transmitidas e selecionadas ao longo das gerações. Já a variabilidade genética surge por mutações e recombinação gênica, criando diferenças entre os indivíduos de uma população. Essas diferenças só influenciam a evolução porque são herdáveis, ou seja, passam de pais para filhos. A partir dessa diversidade herdada, atua então a seleção natural, favorecendo os indivíduos que possuem características mais vantajosas para sobreviver e se reproduzir no ambiente. Assim, a hereditariedade fornece a matéria-prima, ou seja, a variabilidade genética, garantindo assim a continuidade, ou seja, a transmissão, e permitindo assim que a seleção natural vá moldando as populações ao longo do tempo. Bem, vamos a um exemplo de seleção natural na prática. Vejam só, nós temos aí a mariposa Biston betulária. É uma mariposa conhecida como bicho-pau, pois ela apresenta duas variedades, uma clara e uma escura. Vejam só, na Inglaterra, lá quando aconteceu a Revolução Industrial, a população dessas mariposas, a mais abundante era a variação clara. Entretanto, a poluição que ocorria devido à Revolução Industrial acabou escurecendo os troncos das árvores, deixando a variedade clara da mariposa mais expostas aos predadores. E a variedade escura, por outro lado, passou a se camuflar melhor nesse novo cenário, aumentando suas chances de sobrevivência e, consequentemente, de gerar novos descendentes. Com o passar do tempo, as mariposas escuras se tornaram mais comuns na população, mostrando como as mudanças no ambiente podem modificar ou mostrar quais são as características que vão favorecer a sobrevivência do indivíduo dentro de uma população. Bem, um outro mecanismo relacionado à seleção natural é a camuflagem. Vejam só, na nossa imagem nós temos o urso polar e temos aí dois gafanhotos. Muitos animais desenvolvem características que os ajudam a se camuflar no ambiente, ou seja, a ficar escondidos, a serem confundidos com o ambiente, que no caso é o caso da pelagem branca do urso polar, que fica camuflado no ambiente, pois o ambiente ártico é branco e ele também sendo branco, isso acaba favorecendo sua sobrevivência. Por quê? Isso faz com que ele não seja facilmente visto por suas presas e ele possa aí conseguir alimento com mais facilidade. Já o nosso outro exemplo é a coloração dos insetos, onde nós podemos observar que o inseto de coloração verde, ele fica camuflado nas folhagens também de coloração verde, fazendo com que ele fique aí, entre aspas, escondido dos seus predadores. E isso é uma característica que lhe confere aí uma vantagem sobre os outros indivíduos que têm uma coloração mais clara. E, novamente, nós percebemos aí que é o ambiente que está favorecendo a sobrevivência do indivíduo. Bem, vamos ao mimetismo. Bem, o que é um mimetismo? É quando o ser vivo, o organismo, ele acaba imitando outro ser vivo que tem alguma característica que pode torná-lo como não atrativo aos seus predadores, né? Então, algumas espécies imitam outras para se proteger de predadores. Neste caso que nós observamos na imagem, a borboleta monarca, ela é tóxica para muitos de seus predadores. Já a borboleta vice-rei, por sua vez, ela é inofensiva, mas ela possui padrões de cores semelhantes à da monarca. Então, ela acaba imitando um indivíduo ou um outro organismo que não tem uma característica positiva para os predadores e, desta forma, ela consegue sobreviver neste ambiente. Vejam só. Então, vamos a um próximo mecanismo, né, que favorece a evolução dos seres vivos. Nós estávamos falando da seleção natural, vamos falar de um outro mecanismo, que é a deriva genética. Bem, a deriva genética é um processo evolutivo que envolve mudanças aleatórias nas frequências dos alelos. O que são os alelos? São os genes que determinam uma característica, seja a cor de uma pelagem, seja a coloração de uma asa, ou a textura do cabelo, ou seja, são essas características presentes dentro dos seres vivos, certo? Então, na deriva genética, esse processo de escolha, entre aspas, desses alelos, é uma mudança aleatória em uma população
e que vai passando de uma geração para outra. Então, ao contrário da seleção natural, que é direcionada e favorece alelos, ou seja, genes que conferem uma vantagem dentro do ambiente, a deriva genética ela é totalmente aleatória. Não tem nada a ver com vantagem ou desvantagem. Ela ocorre de forma independente no ambiente. Bem, a deriva genética ela pode ocorrer por dois mecanismos: o efeito gargalo e o efeito fundador. No caso do efeito gargalo, ocorre quando uma população passa por um evento que reduz drasticamente seu tamanho. E esse evento, normalmente, é uma catástrofe natural. Pode ser também uma doença que venha a exterminar aí parte da população. Então, os poucos indivíduos sobreviventes dessa catástrofe podem não apresentar a diversidade genética original da população, levando uma perca, na verdade, de parte da variabilidade genética. Então, se acontece uma catástrofe dentro de uma população ambiental, pode ser, por exemplo, um grande incêndio dentro de uma determinada área. Bem, isso vai levar à morte de parte da população, e essa morte leva à perda da variabilidade genética daqueles indivíduos. Por quê? Pode ser que poucos indivíduos dessa população sobrevivam. Então, parte desses que sobreviveram podem não carregar consigo toda a variabilidade genética presente na população original. Bem, o outro efeito da deriva genética seria o efeito fundador. O efeito fundador ocorre quando um pequeno grupo de indivíduos se separa da população original e coloniza um novo ambiente. Então, percebam que aqui nós não temos uma catástrofe ou um evento súbito. Nós temos aqui uma pequena parte da população que é levada por algum motivo para uma outra região. Então, a nova população terá uma menor diversidade genética em relação à população original. E os alelos presentes nos fundadores, ou seja, naquela pequena população que está migrando e se estabelecendo numa nova região, terá uma menor frequência alélica, portanto, uma menor variabilidade genética. Bem, agora vamos abordar um outro assunto dentro da nossa revisão, que são os 5S. Vejam só, você já ouviu falar sobre os 5S? Bem, eles são uma metodologia japonesa simples, mas poderosa, que visa a organização e a limpeza de qualquer ambiente, seja ele industrial, comercial ou doméstico. A ideia dos 5S é justamente criar um espaço de trabalho mais eficiente, seguro e agradável, através da eliminação do desperdício de material e da padronização de processos que vai acontecer dentro daquele ambiente. E os 5S são, primeiro, o Seiri, que significa organizar, ou seja, você vai pegar o seu ambiente, vai colocar tudo no seu lugar, vai separar aquilo que é útil ou aquilo que não é, e você vai deixar ali apenas o que você vai utilizar dentro daquele ambiente. Já o segundo S é o Seiton, que é o S de ordenar. O Seiton é o senso de organização, ou seja, tudo no seu lugar, porque assim facilita a execução das tarefas no dia a dia. O terceiro S é o Seiso, que é o senso de limpeza, ou seja, manter tudo limpo e cuidado dentro daquele ambiente. Temos o quarto S, que é o Seiketsu, que é o senso de padronização, manter a higiene do local, o bem-estar físico e mental a partir da padronização da rotina daquele lugar. E temos o quinto S, que é o Shitsuki, que é o senso de disciplina, fazer o que é certo mesmo quando não há vigilância, ou seja, você mantém a ordem, mantém a limpeza, mantém todas as atividades de forma que não seja necessário uma outra pessoa estar ali solicitando que seja executado a tarefa para o bem-estar comum daquele local. Bem, o outro ponto da nossa revisão são as unidades de conservação. Vejam só, as unidades de conservação, elas são espaços que visam São espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais com características naturais relevantes, legalmente instituídas pelo poder público com objetivos de conservação e limites bem definidos sobre o regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. E essas unidades de conservação, elas foram
regulamentadas pelo artigo 2, inciso 1, da Lei 9.985, de 2000. As unidades de conservação integral do Sistema Nacional de Gerenciamento de Unidades de Conservação, segundo a Lei 9.985, de 2000, dividem-se em 2 grupos com características específicas. E quais são esses grupos? São as unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável. A principal diferença entre essas categorias está no tipo de uso permitido dos recursos naturais. Nas unidades de conservação e de proteção integral, só é permitido o uso indireto, ou seja, atividades que não retirem nem modificam os recursos da natureza. Já nas unidades de conservação de uso sustentável, é permitido o uso direto dos recursos, desde de maneira planejada e sustentável. Portanto, esses foram os assuntos abordados na nossa revisão de hoje. Muito obrigada.